Bom, pessoal, agora a gente está propondo, nós estamos propondo dois exercícios para nós trabalharmos a contagem de eritroblastos e a contagem de reticulócitos. Então, a gente vai tentar simular na prática o que nós normalmente fazemos a nível de microscopia. Assim como vocês vêm fazendo os diferenciais, onde a gente tem disponibilizado uma série de fotografias, agora a gente também vai disponibilizar aqui as fotografias para vocês fazerem eritroblastos e reticulócitos. Vamos começar com... Eu vou dar aqui algumas orientações, como é que a gente faz a contagem de eritroblastos, e depois lá no Moodle nós temos um exemplo de hemograma para vocês fazerem essa contagem, tá? Então, no caso, aqui está apresentado, é o contador, vocês não têm o contador, né? Vocês estão visualizando a fotografia e estão marcando, mas imaginem que os nossos contadores, eles normalmente, eles têm as teclas para o neutrófilo, linfócito, para todos esses leucócitos que a gente vem conversando, e ele tem uma tecla separada, aonde é específica para a contagem de eritroblastos. Lembrando que nessa tecla, este valor não soma no 100. Então, a gente vai contar segue, segue, linfo, linfo, eosino, segue, segue, segue. E toda vez que nós passamos por um eritroblasto, nós apertamos na tecla específica para eritroblasto. Com isso, no final, então vocês imaginem, eu estou colocando uma fotografia aqui. Imagina nesse campo, a gente passa por um segmentado, um eritroblasto, 2 eritroblastos. Então, ao longo da contagem, a gente faz a contagem normal dos leucócitos. Então, eu trouxe um exemplo para vocês. Imaginem que o equipamento contou 23.500 leucócitos. Né? E vocês, durante a contagem diferencial na lâmina, vocês passaram por 18 eritroblastos. Então, fechou 100 leucócitos e mais 18 eritroblastos que vocês foram contando ao longo da contagem diferencial. O que a gente tem que lembrar? Que esses eritroblastos, o equipamento se confunde, ele é erroneamente contado como leucócito, porque o equipamento usa muito a estrutura do núcleo para caracterizar o leucócito. Então, a gente tem que aplicar a fórmula de correção, a gente tem que descontar. A gente tem que pensar que esse número que a máquina deu, 23.000 leucócitos, pode estar falsamente elevado, contado para cima. Tá? Então, também a gente tem um acordo sempre, e isso depende de laboratório para laboratório, que quando nós encontramos mais do que 10 eritroblastos ao longo da contagem diferencial, nós precisamos aplicar a fórmula de correção. Então, se eu encontrar 3 eritroblastos, 5 eritroblastos, 8 eritroblastos, eu vou sinalizar no eritrograma, eu tenho que dizer para o médico que tem eritroblasto no centro periférico, porque isso não é normal, é uma hemácia jovem, uma hemácia com núcleo que deveria estar somente dentro da medula óssea por algum motivo, ela está caindo na corrente circulatória, tá? Mas se eu encontrar 3, 5 ou 8, eu não preciso aplicar a fórmula de correção. Então, o número que o equipamento contar vai ser o número que vai ser liberado no laudo do hemograma. Mas, se porventura nós encontrarmos 10, 12, 50, 500, e isso pode variar muito, nós temos que aplicar a fórmula de correção. Então, voltando lá, ó, olha o que é a fórmula de correção. É a contagem absoluta de leucócitos que o equipamento contou, dividido por 100, que é o número de leucócitos que vocês contaram, mais a contagem de eritroblastos que vocês contaram na lâmina de vocês. Tudo isso multiplicado por 100. Voltando no nosso exemplo. Então, o equipamento contou 23.500 leucócitos, vocês encontraram 18 eritroblastos durante a contagem diferencial, mais do que 10, vamos aplicar a fórmula de correção. A fórmula de correção é 23.500 dividido por 100 mais os 18 eritroblastos que foram contados. Tudo isso multiplicado por 100. Então, na verdade, ó, o número verdadeiro de leucócitos desse paciente é 19.915. E não vai ser liberado no laudo do hemograma do paciente 23.500, mas 19.915. E se nós tivéssemos que contar o valor absoluto de eritroblastos, como que a gente chega neste número? Ó? Este número é 23.500,
que é o número que o equipamento contou, menos 19.915, que é um número verdadeiro de leucócitos do meu paciente, essa diferença dá 3.585. Esse é o número absoluto de eritroblastos por microlitros de sangue. Então, a partir desta orientação, agora vocês têm ali no Moodle um exemplo. Existe uma contagem diferencial, eu vou pedir para vocês fazerem, aonde tem eritroblastos, tem o número, né? Tem a contagem que o equipamento deu. Vocês terão que definir se tem que só citar ou se tem que citar junto no eritrograma e fazer a contagem, a correção. Tá? O segundo exercício também que a gente está propondo para vocês é a contagem de reticulócitos. Então, lembrando, né, que o reticulócito é uma hemácia com RNA, uma hemácia jovem. Normalmente, nós temos de 0,5% a 1,5% de reticulócitos no sangue periférico, mas em algumas situações a gente tem uma reticulocitopenia ou uma reticulocitose. E é importante para o médico, então, ter a contagem de reticulócitos do paciente para ver o quê? Para ter uma estimativa, uma avaliação da atividade eritropoética do nosso paciente, tá? Então, como que a gente faz? De novo, isso não é na lâmina de Maigrin-Valguimsa, não é na lâmina do hemograma, é uma coloração à parte, com azul de cresceu brilhante, onde a gente faz distensões. E a gente normalmente olha no microscópio em objetiva de 100, que nem vocês fizeram o exercício de contagem de plaquetas, professor Diogo, aqui é a contagem de reticulócitos. Então, eu coloquei uma foto simulando como se nós estivéssemos visualizando um campo. Então, neste campo, este é um campo de visualização, por exemplo, de uma objetiva de 100, um aumento de 1.000, 100 vezes 10, e essa é a visualização que a gente tem. Vejam que o fundo fica azulado, às vezes um pouco mais avermelhado, mas é uma lâmina específica para contar reticulócito. A gente não vai usar essa lâmina para mais nada. Eu coloquei linhas, mas isso a gente orienta aqui. Mentalmente, a gente divide esse campo em 4 quadrantes. Então, vamos pensar que aqui é o meu primeiro quadrante, aqui é o meu segundo quadrante, aqui é o meu terceiro quadrante e aqui é meu quarto quadrante. Tá? Então, como é a técnica de contagem de reticulócitos? A gente tem que contar, nós temos que contar os 4 quadrantes, todo o campo. Então, olha o exemplo que eu coloquei, tá? Então, no quadrante 1, eu tenho 10 hemácias e um reticulócito. Olha como aparece o reticulócito, ó. O reticulócito aparece a hemácia, né, com um retículo dentro. Então, vamos contar juntos, só para ó, como é que esse monte chegou em 10. Então, eu contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu contei essa hemácia, inclusive, a que está em cima da linha. Então, eu contei neste quadrante, vocês vão ver que depois eu não vou contar no quadrante do lado. Então, eu contei 10 hemácias e um reticulócito. No quadrante 2, quantas hemácias eu tenho? Tá lá, ó, 6 hemácias e um reticulócito. Um reticulócito está ali, 6 hemácias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim no terceiro quadrante, assim no quarto quadrante. Então, olha lá, ó. Nesse primeiro campo, eu contei quadrante 1, 10 hemácias e um retículo. Quadrante 2, 6 hemácias e um retículo. Quadrante 3, 10 e 0 reticulócitos. Olha lá, ó. Não tem nenhum reticulócito e eu conto igual. Né? E quadrante 4, 9 hemácias e 3 reticulócitos. Então, no primeiro campo, no campo ó, como um todo, nós contamos 35 hemácias e 5 reticulócitos. É a soma dos 4 quadrantes. A gente vai repetir esse processo até contar aproximadamente 1.000 hemácias. Tá? Então, um exemplo. Se no final, a gente soma tudo, nós tivéssemos contado ó, 980 hemácias, 980 hemácias e 150 reticulócitos. Faz uma regra de 3 percentual. Em 100 hemácias, teríamos 15,3% de reticulócitos. Lembra que eu falei que o normal vai de 0,5 a 1,5, 0,5 a 2? Né? E aí, para a gente calcular o valor absoluto de reticulócitos, a gente vai ter que multiplicar esse valor percentual, 15,3%, vezes o número de eritrócitos
por microlitro de sangue, que é aquele númerozinho que nós temos lá no hemograma, vezes 10⁻⁶, por milhões. Tá? Então, pessoal, essa é a proposta que a gente está trazendo para vocês, uma pequena orientação, e agora logo em seguida tem os dois exemplos, um para fazer a contagem de eritroblastos e o outro para fazer a contagem de reticulócitos.